Bom, dando continuidade, pessoal, continuando a parte inicial do direito penal, vou falar rapidinho aqui sobre costumes, né, e princípios gerais do direito. Primeiro, uma explanação rápida sobre princípios, lembrando que a gente vai ter um capítulo específico sobre eles. E nesse capítulo, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque boa parte das questões são resolvíveis com o conhecimento de princípios, tá? Dá pra gente matar muita coisa estudando princípios. Princípios gerais do direito, aplicáveis ao direito penal. O que são princípios? São premissas éticas extraídas do ordenamento jurídico, ou seja, são as bases, né? São os fundamentos nucleares de todo um sistema. Por que e para que a norma penal é inventada? Eu tenho que ter princípios, tenho que ter um direcionamento, um balizamento. E aí eu tenho os princípios. Como exemplo, rapidinho aí, porque nós vamos entrar nos detalhes, eu posso falar em intervenção mínima. Direito penal tem como caráter a subsidiariedade. O que é ser subsidiário? É só intervir depois que os demais ramos do direito não forem suficientes, competentes e fortes ao ponto de resolver a questão social, de pacificar o conflito. Se o direito civil deu conta do problema, para que o direito penal vai entrar lá? Eu preciso do direito penal para resolver uma questão contratual, de um contrato de trabalho, por exemplo, de um contrato de locação? Não preciso. O direito civil resolve. Mas há casos em que o direito penal precisa interferir para a pacificação social. O direito civil não consegue sozinho resolver o problema. Toda sentença penal condenatória gera certeza de indenização, não é isso? Hoje o próprio juiz criminal pode, ao mesmo tempo, condenar e já estabelecer qual é o valor da indenização. Ele mesmo já pode determinar, só não tem parâmetros. Porque o juiz criminal ele não tem parâmetros para tanto. Mas a condenação gera certeza da indenização. Imagine, senhores, que o tribunal do júri condene um assassino. Esse é o exemplo que eu sempre cito, dá para a gente entender bem esse caráter subsidiário do direito penal e dessa intervenção mínima. E o assassino chega para a viúva e diz: olha só, dona viúva, vou dar 15 mil reais para a senhora por mês, pelo resto de sua vida, para compensar a morte do seu marido. A mulher, né, sorri, fica feliz da vida. Oh, me livrei do traste, ainda ganho 15 pau por mês. Ela está feliz da vida, mas basta? Basta o direito civil aí com a indenização? Ou eu preciso do direito penal para a sociedade ficar tranquila? Nós somos tão sacanas que o dia que alguém presta serviço à comunidade, como pena substitutiva, não é? Vai lá plantar bananeira, não é? Ou palmeira, no bom sentido, quando comete um crime ambiental, ou quando vai prestar serviço numa creche, nós temos a sensação de impunidade, não temos? A gente quer ver a desgraça alheia. Quanto pior, melhor para nós. A gente quer que o presídio tenha um chão frio e o sujeito passe a pão e água. Na canetada nós resolvemos o problema. A gente não quer uma situação justa, uma pena justa, necessária e suficiente. Então, para nós a desgraça, quanto pior, melhor. E a intervenção mínima aqui, ela diz o seguinte: mesmo que, olha só, mesmo que o bem jurídico mereça a tutela do direito penal, mesmo que o bem jurídico mereça a tutela do direito penal, o julgador deve atentar-se para esse princípio, de modo que o artigo 59, inciso 4º, determina que a pena privativa de liberdade deve ser a última das penas aplicadas. Porque o juiz deve analisar se não cabe outra pena, se couber direito subjetivo do réu. Nós, vamos fazer um exercício aqui, nós, quando pensamos em direito penal, quando pensamos em um crime, qual que é o crime que a gente lembra, gente? Quem já foi meu aluno já fez essa pergunta. Qual que é o crime que vocês lembram, que vem à mente?
Qual? Pode falar, é um homicídio, né? Todo mundo pensa no homicídio. Quando a gente pensa numa pena, que pena que você pensa? Imagina. Privação de liberdade. Regime fechado. Cela individual. Não é? A gente pensa isso. Se a gente pensar o direito penal, você não vai perder direito penal, não. Você tem que pensar no direito penal da exceção. Como é que eu vou imaginar, por exemplo, um instituto de erro de proibição, está lá no artigo 21, como é que eu posso imaginar que determinada conduta não é proibida pelo direito? Como é que eu posso imaginar que matar não é proibido pelo direito? Como é que eu posso imaginar e falar, olha, seu juiz, eu não podia imaginar na minha vida que isso era proibido? Se eu pensar o direito penal, no máximo, não no mínimo, eu não vou nem entender esse instituto. Se eu pensar o direito penal no mínimo, nas exceções, eu começo a entender alguns institutos. Por exemplo, eu posso alegar, não desconhecimento da lei, lembram? Na aula passada? Mas eu posso alegar desconhecimento da ilicitude do fato e dizer para o juiz assim, seu juiz, o senhor vai me perdoar. Lá na roça onde eu moro, eu nunca poderia imaginar que arrancar casca de árvore era crime ambiental. Porque eu sempre arranquei casca de árvore para dar chá para minha mulher quando estava com cólica menstrual. Isso aconteceu em Brasília, gente. Isso aconteceu há uns 8 anos em Brasília. Seu juiz nunca imaginava que jogar pedra em avião era crime. Sabiam que é crime? É, arremesso de projétil. Ele tem que estar voando, hein? Se ele estiver parado, não é crime, não. Então, são exceções que fazem com que a gente compreenda determinados institutos do direito penal. Lembra, o direito penal só irá interferir quando necessário. E lembra mais, mesmo quando ele interferiu, a pena capital, a pena máxima, a pena privativa de liberdade é a última a ser aplicada. Tá? Porque o direito penal deve interferir minimamente na vida em sociedade. Por quê? Porque o direito penal retira da gente o segundo bem mais importante. Qual que é? Liberdade, né? Alguém, vou fazer a pergunta de novo. Alguém aqui já ficou preso? Não, gente, pode falar. Sim, sei que é uma coisa muito íntima, mas vocês podem contar. Não fica, eu sei que quando é PCO não fica nem registro, né? Fica tranquilo. Vocês já ficaram presos sim. Todo mundo já ficou preso um dia. Quem nunca ficou preso em casa? Né? É ruim, não é? E ficar preso fora de casa. Você chega da balada que está trancado. E aí? Esqueceu a chave, tem que voltar. Que é uma coisa mais chata do que chegar com as compras do supermercado, aquele peteco de coisa no carrinho, lembrar que já tem que devolver o carrinho lá no prédio. Quando você chega na porta de casa para entrar, cadê a chave? Ficou lá no carro. Que miséria de trem ruim, gente. Você está trancado lá de fora. Restringir a liberdade é horrível. Por isso o direito penal não pode interferir em qualquer coisa. É a última ratio, é a última razão. Então tem alguns exemplos de princípios aqui que a gente vai estudar com detalhes daqui a pouquinho, tá? Antes, nós vamos falar sobre costumes. Costumes é a regra de conduta praticada de modo geral, constante e uniforme. A fila, né? Todo lugar que você vem tem fila. Eu lembro, há uns 10 anos atrás, eu ministrava exatamente essa aula, e eu tinha estado o povo do banco é sacana, né? Num banco, onde naquela época a gente não corria esse risco que eu contei na aula anterior, né? De chegar a nossa vez e o velhinho, passar na frente. Lá eles faziam assim, ó, tinha a fila para o povo e tinha a fila dos velhinhos. Olha que sacanagem. 10 velhinhos na fila. Aí é pior, ué. Por quê? Porque eu tiro pela minha avó. Minha avó andava com um saquinho, dentro do saquinho tinha um outro saquinho, e dentro do outro saquinho tinha a bolsinha dela. E dentro da bolsinha dela tinha um lencinho onde ela colocava, até ela tirar aquilo tudo e mostrar para o caixa, os outros 9 velhinhos morriam ali, ué. O espírito da lei chegou a passar na frente. Tem uma fila só para os velhinhos, sacanagem. É fazer o cara sofrer 2 vezes. Eu fiquei pensando, gente, isso não existe. É costume, mas tem que ser. Imagina você furar uma fila de um velhinho desse. Vai para o cilindró mesmo. A fila é o exemplo mais clássico de costume. Os costumes podem ser utilizados em direito penal? Se podem, como podem? Contra o direito penal, nem pensar. Imagina que hoje
a sociedade aceite, né, o jogo do bicho. Não posso, alegando que hoje é costumeiro, absolver um pessoal da água, né? Do pessoal da água, aí não pode ficar falando não dá problema, está ameaçando todo mundo, né? O juizado está tudo pedindo para dar certo. Contra a lei, nem pensar. Eu não admito o costume contra a lei. Mas, segundo a lei, para ajudar na interpretação da lei, tudo bem. Sem problema nenhum. Assim como o preterlegem, que é o costume que preenche lacunas da lei e vai te dar conceito, traduzir o que é decoro. Decoro, dignidade, decoro, para mim uma coisa, para outra sociedade é outra. Tem outro conceito, tem outra visão. Não pode e pode, contra a lei nem pensar, de acordo com a lei, ou para preencher lacunas da lei, o costume é permitido. E serve como fonte formal imediata do direito. Lembram disso? Fonte formal imediata.